Bom dia, meus queridos. Iniciando a gravação, hoje é dia 10/11 de 2020. Estou aqui com os alunos do primeiro ano A e B. Ai, que sono. Muito Tá sono. acabando já, né, professor? Ai, tô com muito sono porque o Salsicha operou ontem. Sério? Muito cansada. Chorou a noite inteira. Quem ficou com ele foi meu marido essa noite. Vamos lá. Tá. Professora, Oi. a senhora recebeu a música que eu fiz da mitose? Eu Não mandei vi. pelo e-mail. Que Mandou? eu não consegui mandar pelo positivo, aí eu mandei pelo e-mail. Mas você mandou um recado no positivo? É, mandei uma foto no positivo. Tá. Eu preciso abrir as músicas, ainda não abri. Vou ver depois, tá? Vamos ver que nota que eu vou dar. Só um minutinho. Que hoje tá difícil aqui. Deixa eu pôr na tela para vocês. Não sei porque que saiu aqui. Estão vendo a tela? Estamos. Sim. Professora, a Dandara pediu para avisar que ela tá no lobby. Já foi. Conseguem ver minha tela? O formato do tomate é codificado por um único gene, representado por Ozinho. O formato redondo depende da presença do alelo dominante, representado por O maiúsculo. Essa característica é dominante sobre o formato alongado, que é codificado pelo alelo recessivo, representado por O minúsculo. A complexidade da inflorescência do tomate é codificada pelo gene representado por K minúsculo. Uma inflorescência simples é codificada pelo alelo dominante, representado por K maiúsculo. Essa característica é dominante sobre a inflorescência composta, que depende da presença do alelo recessivo, representado por K minúsculo. Tanto os genes Ozinho quanto Kzinho estão localizados no mesmo cromossomo e estão ligados um ao outro. Uma planta com frutos redondos e inflorescência simples foi cruzada com plantas de frutos alongados e inflorescência composta. A distribuição fenotípica resultante foi diferente do esperado. O resultado foi o seguinte: 40% das plantas tinha frutos redondos e inflorescência simples. 40% das plantas tinha frutos alongados e inflorescência composta. 10% das plantas tinha frutos redondos e inflorescência composta. E 10% das plantas tinha frutos alongados e inflorescência simples. Isso sugere que os genes podem não estar ligados, ou seja, podem ser independentes. Entretanto, há uma explicação diferente. Durante o processo da formação de gametas, no estágio paquíteno da meiose 1, um processo chamado crossing over acontece. Cromossomos homólogos são posicionados lado a lado e durante o crossing over, eles se quebram e trocam fragmentos. Essa troca ocorre em conexões chamadas quiasma. A recombinação dos fragmentos gera cromossomos com uma combinação diferente de genes. Esses cromossomos são segregados nos gametas.
os descendentes produzidos pela fusão desses gametas não é a mesma que a prevista pelo quadro de Punnett. Vamos observar a herança de duas características ligadas, determinadas por alelos situados no mesmo cromossomo. Vamos estudar esse processo usando como exemplo a coloração e o comprimento de asa da mosca de fruta. Corpo cinza e comprimento de sua asa normal são determinados pela presença de alelos dominantes, marcados como A maiúsculo e B maiúsculo em cromossomos homólogos. Em contraste, corpo negro e asas vestigiais são determinados pela presença de alelos recessivos, representados por A minúsculo e B minúsculo em cromossomos homólogos. Os dois indivíduos produzem gametas de um tipo, que se fundem e produzem descendentes com as características de um dos pais. O novo indivíduo tem dois alelos dominantes, por isso seu corpo será cinza e suas asas terão comprimento normal. Se cruzarmos os heterozigotos da geração F1, obteremos 4 tipos de gametas, resultando em 2 fenótipos na geração F2. 3 indivíduos terão corpo cinza e asas normais, enquanto um terá corpo negro e asas vestigiais. A proporção fenotípica na geração F2 é de 3:1, o que mostra que a segunda lei de Mendel não se aplica no caso de características ligadas. Segunda lei de Mendel é aquela 9331, né? Hoje tá passando tudo, hein? Vou aproveitar, tá? Vamos estudar a herança da cor dos gatos siameses, mais precisamente em suas extremidades. A cauda, as orelhas, o focinho e as pernas. A cor dessas pontas é determinada por 2 genes, B maiúsculo e D maiúsculo, cada um com um alelo dominante e outro recessivo. Esses 2 genes interagem entre si, determinando a profundidade ou intensidade da cor, ou seja, se é claro ou escuro, e sua uniformidade, ou densidade. O alelo dominante B maiúsculo determina a cor preta, enquanto o alelo dominante D maiúsculo determina a cor uniforme. O alelo recessivo B minúsculo determina a cor marrom, enquanto o alelo recessivo D minúsculo determina a não uniformidade da cor em partes específicas do corpo. A interação entre a expressão do alelo B minúsculo e o alelo D minúsculo resulta na expressão de uma nova característica fenotípica, ou seja, pontas de coloração castanha clara no gato siamês. Por exemplo, se cruzarmos uma fêmea preta homozigótica de coloração uniforme com um macho castanho claro homozigótico de coloração mesclada, a primeira geração F1 de descendentes será heterozigótica, apresentando pelagem de coloração preta uniforme. Na segunda geração de descendentes F2, como resultado da combinação aleatória de espermatozoides e óvulos, podemos esperar 16 tipos diferentes de zigoto e 4 fenótipos, ou seja, 9 gatos terão pelagem preta uniforme, 3 gatos serão cinza azulado, 3 gatos serão castanho escuro uniforme e 1 será castanho claro. Cada um de nós é formado pelo material genético herdado de nossos pais, 50% provenientes do pai e 50% da mãe. Cada um dos pais transmite cerca de 24 mil genes para o óvulo fecundado. Esses genes são alinhados em estruturas celulares chamadas cromossomos. Cada cromossomo contém cerca de 1000 genes.
Cada célula do nosso corpo apresenta um conjunto idêntico de cromossomos. O conjunto completo de cromossomos de uma célula somática de um ser humano saudável consiste em 22 pares de autossomos e um par de cromossomos sexuais. O cariótipo feminino é 46, XX, e o cariótipo masculino é 46, XY. 3% das crianças nascem com alguma anomalia. 85% delas são condicionados geneticamente. A ocorrência de anomalias já na fecundação do óvulo está intimamente associada a uma falha no mecanismo genético dos cromossomos. Existem dois tipos de aberrações cromossômicas: aberrações numéricas, que envolvem uma mudança no número de cromossomos, e aberrações estruturais, que envolvem a perda, multiplicação ou agrupamento de partes de um cromossomo. As mutações mais preocupantes podem ser detectadas pelo exame citogenético. Nele, uma amostra de sangue é retirada do paciente e exposta a um fator que estimula o crescimento de linfócitos. Depois de um período, o crescimento das células é interrompido, de forma que a maioria das células se encontra na metáfase da divisão celular. As células são então preparadas e coloridas, de forma que os cromossomos possam ser observados em bandas. Esses cromossomos são fotografados e alguns são removidos da imagem obtida e reorganizados de acordo com um padrão internacional, formando um cariótipo. A primeira etapa da clonagem de um gene é a construção de um plasmídio. O gene clonado é clivado usando uma enzima de restrição e então colado a um plasmídio por meio da ligase. Um plasmídio construído corretamente contém o local de início da replicação para que a replicação do plasmídio possa ocorrer, o gene de resistência à penicilina necessário para selecionar o clone e o gene X, cujo produto ainda será obtido. A próxima etapa é a transformação. Células bacterianas são transferidas para uma solução de cloreto de cálcio. Como resultado, as membranas celulares das bactérias se tornam permeáveis ao DNA. Em média, apenas uma em 1 milhão de células bacterianas sofre transformação. Em condições favoráveis, as células bacterianas se dividem a cada 20 a 30 minutos. Cada célula dividida origina um clone, um grupo de células geneticamente idênticas. A etapa final é a seleção de células que sofreram a transformação. A suspensão das bactérias é transferida para um meio nutriente, que neste caso contém penicilina. Essa substância inibe o crescimento das bactérias que não contêm o gene de resistência à penicilina. Consequentemente, as colônias que crescem são compostas por células resistentes à penicilina. Essas células produzem uma grande quantidade da proteína desejada. A primeira planta geneticamente modificada foi a variedade de tomate Flavor Savor, lançada em 1994. Seus frutos permanecem frescos por mais tempo e são menos suscetíveis a danos mecânicos durante o transporte. Atualmente, muitas variedades de plantas geneticamente modificadas são cultivadas comercialmente. Entre elas estão, por exemplo, uma variedade de milho resistente a determinadas pragas, morangos resistentes à geada e com um teor de açúcar mais elevado, e beterrabas que suportam períodos prolongados de armazenamento sem qualquer redução em seu teor de açúcar. Mais recentemente, pesquisadores desenvolveram variedades de arroz com alto teor de vitamina A e quantidades consideráveis de ferro. Uma variedade com essas características poderia auxiliar a suprir as deficiências desses nutrientes em populações cuja base de alimentação é o arroz. E o último, né?
Células mamárias foram retiradas do úbere de uma ovelha da raça Finn Dorset. E óvulos foram retirados de uma ovelha da raça Scottish Blackface. O núcleo de cada célula do óvulo foi então removido. As células mamárias foram cultivadas e forçadas a entrar na fase G0 do ciclo celular, que manteve sua totipotência. As células mamárias foram fundidas com os óvulos usando uma descarga elétrica. Assim, foram obtidos 299 embriões. Os embriões foram então transferidos para o útero de 13 ovelhas da raça Scottish Blackface. Uma delas deu à luz a uma saudável ovelha da raça Finn Dorset, que recebeu o nome de Dolly. Tudo bem até aqui, meus amores? Conseguimos passar todos os vídeos, tá? Ok. E a gente vai falar hoje sobre... Exatamente sobre... transgênicos e clonagem, ok? Que é o finzinho já. Desculpa, engasguei. Organismos geneticamente modificados são seres vivos como animais, plantas e micro-organismos que sofreram mudanças no seu DNA de uma forma que não costuma ocorrer naturalmente. Desde que desenvolvemos a agricultura, cerca de 10 mil anos atrás, nós começamos a mexer e remexer o DNA das nossas comidas e de vários seres vivos. Isso tem sido feito principalmente por meio da seleção artificial ou reprodução seletiva. A ideia é mais ou menos a seguinte: quer que as suas plantações de milho gerem milhos maiores? Então preste atenção naquelas plantações que naturalmente dão os maiores milhos, plante sementes delas e assim sucessivamente. Com o passar de várias gerações, a tendência é que os seus milhos sejam cada vez maiores. Selecionando organismos com características desejadas e favorecendo a reprodução deles, nós tomamos o lugar da seleção natural e começamos a lapidar o genoma de vários organismos. Como já explicamos antes, fizemos isso com os cachorros também. Transformamos um bando de lobos selvagens em dobermans e chihuahuas. Produzir um novo tipo de planta ou animal desse jeito é um processo lento. A tecnologia trazida pela engenharia genética nas últimas décadas permite criar um novo tipo de planta, por exemplo, de forma muito mais rápida, controlada e precisa do que a reprodução seletiva. Essa mudança genética pode ocorrer de várias formas, como, por exemplo, deletando uma região do DNA do organismo ou adicionando um novo gene de outra espécie no organismo. Esse último exemplo resultaria em um organismo que chamamos de transgênico. Tais mudanças visam melhorar ou mudar alguma característica do organismo para que ele possa trazer algum benefício para nós. É claro que modificar genes de organismos pode envolver diferentes riscos em potencial. Alimentos geneticamente modificados poderiam oferecer diferentes riscos para a nossa saúde, para a saúde de outros seres vivos ou causar impactos ambientais. Embora sempre existam riscos, pois nenhuma tecnologia é 100% segura, são relativamente baixos, de acordo com especialistas no assunto. Organismos geneticamente modificados passam por uma avaliação de riscos hoje em dia até poderem ser comercializados. Milhares de trabalhos científicos conduzidos nas últimas décadas por cientistas e instituições de diferentes países apoiam a conclusão de que os organismos geneticamente modificados atualmente presentes no mercado são seguros e benéficos para as pessoas, os fazendeiros e o meio ambiente. Alguns dos organismos geneticamente modificados mais comercializados no mundo hoje em dia são alguns tipos de soja, milho, algodão e canola. Outros organismos também foram modificados geneticamente com o objetivo de promover saúde. Por exemplo, já foi criado um tipo de arroz com mais vitaminas e nutrientes que poderia melhorar a saúde de milhões de pessoas, um tipo de banana que pode funcionar como uma vacina contra hepatite B
um tipo de abacaxi que pode ajudar a combater o câncer e um tipo de trigo que causa menos alergia. Talvez um dos exemplos mais drásticos de como a engenharia genética tem beneficiado a sociedade sejam as milhões de pessoas com diabetes ao redor do mundo que atualmente regulam o nível de glicose no sangue por meio da insulina produzida com a ajuda de micro-organismos geneticamente modificados. Os organismos geneticamente modificados talvez nos ajudem a enfrentar vários obstáculos que nos aguardam no futuro. De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, a produção de comida no mundo precisará aumentar em 70% até 2050 para acompanhar o crescimento populacional. Como se isso já não fosse um problemão, ainda vamos precisar enfrentar as dificuldades trazidas pelo aquecimento global nos próximos anos. Isso poderá tornar mais difícil cultivar alimentos em boa parte da terra cultivável que existe atualmente no planeta. Com a tecnologia trazida pela engenharia genética, é possível que sejamos capazes de desenvolver plantações que prosperem em condições ambientais que provavelmente não conseguiriam antes, como ambientes com grande presença de sal ou alumínio, assim como ambientes de climas muito secos, quentes ou frios. Plantas assim podem aumentar o rendimento de colheitas, a resistência de plantações a doenças e a qualidade nutricional dos alimentos, além de diminuir a necessidade de usar pesticidas em plantações e baratear os custos da produção de alimentos e remédios. Algumas dessas coisas já existem e já nos beneficiam cotidianamente, como as sementes que, depois de serem modificadas geneticamente, estão melhor protegidas contra pragas e precisam de menos pesticidas para serem cultivadas. Outras dessas possibilidades ainda estão mais longe de serem desenvolvidas, mas podem se tornar realidade no futuro. Muitas pessoas são contrárias à modificação genética de organismos por acharem que não é algo natural. Mas o que é natural? Milhos cultivados por milhares de anos por nós para ficarem maiores, conta como natural ou como modificação genética? Dizer que um alimento foi modificado geneticamente, na verdade, não diz nada de útil sobre os riscos e benefícios dele. Só diz que alguém direcionou uma mudança naquele organismo. A engenharia genética é uma ferramenta que trouxe e pode trazer muitos benefícios importantes para o futuro da humanidade. Não sabemos ainda se ela conseguirá nos dar tudo o que precisamos. O que sabemos é que ela tem um grande potencial, e explorar esse potencial pode trazer muitos benefícios para nós. E para estudar melhor ainda, que tal uma bolsa? Se a última vez que você ouviu falar em clones foi quando a sua ovelha nasceu, ou quando esse exército marchou numa galáxia muito, muito distante, prepare-se. Clones são mais comuns e estão mais próximos de você do que você pode imaginar. Se você plantou uma muda em algum momento da sua vida, parabéns, você já criou um clone. Se já comeu banana, comeu um clone. Desde a década de 50, cientistas já clonavam organismos simples a partir de células embrionárias, que só existem nos primeiros instantes da vida. Mas esse foi o primeiro caso de um mamífero clonado artificialmente a partir de células adultas. O processo que gerou a Dolly parece ficção científica, ou do Frankenstein, ou de brincar de Deus, dependendo de como você enxerga a coisa toda. Os cientistas pegaram uma célula normal da ovelha original, tiraram e guardaram o núcleo. Depois pegaram um óvulo não fertilizado de outra ovelha e jogaram o núcleo fora. O próximo passo foi colocar um dentro do outro e dar choques elétricos até que as duas coisas se fundiram. Falando assim parece fácil, mas isso foi feito 277 vezes. Só 29 deram certo. Esses 29 foram implantados em 13 ovelhas barrigas de aluguel. Só uma gravidez vingou e alguns meses depois a Dolly nasceu. Depois disso, rapidamente a técnica foi aprimorada e várias outras espécies já foram clonadas, no mundo inteiro. Em 2013, um camundongo foi clonado a partir de uma única gota de sangue. Desde 2014, existe um laboratório na Coreia que clona cães de estimação, por $100 mil.
Mas as técnicas de clonagem têm um potencial muito maior do que sair por aí copiando seres vivos ou mortos. Tem a possibilidade de um dia poder combater doenças que hoje não têm cura. Para entender como isso seria possível, preciso te lembrar das aulas de biologia. Você um dia já foi uma única célula, que foi se multiplicando, a princípio igualzinha. Depois de mais ou menos 4 dias, elas começaram a se especializar e formar cada um dos seus órgãos. Você inteiro veio de um conjunto de células genéricas que tinham capacidade de se transformar em todos os diferentes tipos de células que você tem hoje. São as células-tronco. Por outro lado, muitas doenças são causadas pela deterioração de células adultas que são difíceis de repor. É o caso, por exemplo, da catarata, diabetes e de várias doenças do cérebro. Junta essas duas coisas agora, células-tronco, que podem virar qualquer outra, e células danificadas que não conseguimos substituir. Se a gente tivesse um estoque dessas, poderíamos usar essas para substituir essas, o que poderia ajudar no tratamento de várias doenças que hoje não têm cura. O problema é que isso é uma via de mão única. Desde quando saímos da barriga, já somos feitos majoritariamente de células super especializadas que nunca mais voltam a ser células-tronco por livre e espontânea vontade. No seu cordão umbilical até tinham células-tronco, e na sua medula tem até hoje, mas elas não são tão versáteis quanto as embrionárias. Agora pensa de novo na Dolly, mais especificamente nos primeiros momentos da clonagem. Nesse ponto, o que os cientistas fizeram foi, na prática, transformar o núcleo de uma célula adulta super especializada em uma célula-tronco embrionária, o tipo mais versátil que existe. Fazer isso com ovelhas é uma coisa, com humanos é bem mais complicado. Além disso, essa técnica tem várias implicações éticas e até religiosas. Afinal, estaríamos gerando uma vida só para servir de fábrica de células-tronco embrionárias. Essa é uma reflexão individual que cada um deve ter. Aliás, estou curiosa para saber sua opinião. Deixa aí nos comentários do vídeo. Recentemente, esses cientistas desenvolveram um método que diminui bastante as questões éticas. Basicamente, eles descobriram como converter uma célula adulta em células genéricas, direto, sem passar por um embrião. Isso tem um potencial tão grande que rendeu aos dois um prêmio Nobel da Medicina. Uma possível aplicação dessa pesquisa é no tratamento da infertilidade, por exemplo. Mesmo que um homem, por qualquer que seja o motivo, não possa mais gerar espermatozoides, através dessa técnica, uma célula qualquer dele poderia ser convertida em uma célula-tronco, que por sua vez viraria um espermatozoide. No caso de mulheres com dificuldades de fertilidade, as células seriam convertidas em óvulos, o resto é igual. Esse procedimento já é realidade em testes com camundongos em laboratório. Teoricamente, essa mesma técnica permitiria até que casais homossexuais tenham filhos biológicos. A lógica é a mesma. Uma célula qualquer de uma mulher pode ser convertida em uma célula-tronco que vira um espermatozoide e seria utilizado para fertilizar a sua companheira. Com homens, é exatamente o contrário. A única diferença é que eles precisariam de uma barriga de aluguel, obviamente. Essas coisas estão longe de se tornarem realidade. Antes de pensar em testes com humanos, serão necessários anos de pesquisa. E ainda tem as barreiras éticas e legais a serem vencidas, o que pode demorar mais ainda. Mas clonagem já é uma realidade em outras áreas. Por exemplo, já não é mais raridade clonar animais de elite para a produção de carne e leite, inclusive no Brasil. A Embrapa produz clones de vacas 100% brasileiras desde 2001. Também já tem empresas por aqui que clonam animais comercialmente. Se você tiver uma vaca excepcional, pode comprar clones por cerca de R$60 mil. Essa área também não é bem regulamentada no Brasil. Tem projeto de lei para isso, que começou no Senado em 2007, levou 6 anos para chegar na Câmara e está lá sem ser votado até hoje. A boa notícia é que pesquisa com células-tronco é regulamentada e permitida, com certas condições, desde 2005. Esse assunto é fascinante e só exploramos o ponto de vista biológico. As coisas ficam realmente bizarras quando você pensa do ponto de vista físico. E de repente se vê no estranho mundo quântico questionando do que é feita a consciência humana e o que faz você ser você. Mas isso é papo para outro vídeo. Enquanto isso, se inscreva no canal, curta e compartilhe com seus amigos. Até a próxima! Tudo bem até aqui? Tudo certo. Tudo. Vamos um pouquinho mais fundo, tá? Bora. Bom.
Ainda não tive aquele vídeo da mitose lá do que ficou passando de fundo, é que ainda tô procurando aqui nos documentos, que tá cheio de vídeo. Geralmente animais Aí eu tô procurando ainda, tá? Mas tem um dia em que até eles correm. É o 11 do 11, o maior festival de compras do mundo, que todo ano a Americanas traz... Hello, Dolly. Uma ovelhinha simpática com o nome de Estrela foi o grande assunto da semana em todo o mundo. Gente, esse é o Bial, Só viu? porque ela não foi concebida, foi copiada. Ainda é cedo para avaliar as consequências da clonagem de uma ovelha adulta num laboratório britânico. Será um marco histórico que nos aproxima da clonagem de seres humanos? Ou apenas mais um capítulo na eletrizante evolução da engenharia genética? Dolly é uma ovelha que pode parecer igual às outras, mas não é. Entrou para a história como o primeiro clone de um mamífero feito a partir de uma célula de animal adulto. Há um ano, a mesma equipe do Rosley Institute, de Edimburgo, na Escócia, produziu 2 carneiros, que, embora tenham nascido de mães diferentes, eram idênticos, clones de um mesmo embrião. A diferença é que Dolly é a irmã gêmea de uma ovelha com idade para ser mãe dela. Os cientistas retiram células da glândula mamária de uma ovelha doadora. De uma outra ovelha, retira-se o óvulo. O núcleo do óvulo é removido. Agora, o núcleo que era da célula mamária é implantado no óvulo. E este embrião é colocado numa ovelha que serve como incubadeira. A ovelhinha resultante é geneticamente idêntica à ovelha doadora. Atualmente, Dolly está com 7 meses de idade. Os cientistas dizem que quase tudo que dá certo com mamíferos pode dar certo com o homem. Daí a conclusão do professor Ian Wilmot, chefe da pesquisa. Dolly nos deixa muito mais próximos da clonagem de seres humanos. A repercussão foi imediata. Poucos se lembraram que Dolly foi a única clonagem bem-sucedida em mais de 200 tentativas dos cientistas escoceses. O mundo começou a discutir a clonagem de seres humanos como se ela já estivesse disponível no laboratório da esquina. Nos Estados Unidos, o presidente Bill Clinton determinou a criação de um código de ética sobre o assunto. O governo britânico cortou a verba do laboratório escocês. E os alemães, os mais assustados, lembraram ao mundo que tem a lei mais rigorosa que se conhece sobre experiências genéticas. O Papa fez um apelo mundial pedindo a proibição dos clones humanos. A comunidade científica está dividida em relação à proibição. Alguns acham que o rigor dos países ricos pode empurrar para o terceiro mundo cientistas irresponsáveis e experiências perigosas. Nesse estranho laboratório, poderiam ser geradas aberrações genéticas, como esta produzida pela própria natureza. Uma ovelha que tem uma 5ª perna na cabeça. Para os seres humanos, o cenário de pesadelo seria a clonagem de pessoas com um único objetivo: fazer do clone um doador de órgãos que já nasceria condenado à morte. Esses estranhos olhos azuis são um retrato feito pelo cinema do pior pesadelo que a clonagem pode produzir. No filme Os Meninos do Brasil, o código genético de Adolf Hitler se multiplica nas células de um exército de jovens num laboratório montado por nazistas nas selvas da América do Sul. Adolf Hitler. Nas últimas décadas, juntamente com as conquistas da ciência, aumentou muito o medo de podermos decifrar e dominar os códigos trancados em nossas células. O medo vem da fantasia de pessoas sem alma, de tiranos multiplicados em proveta, da escravidão inscrita para sempre no nosso DNA.
Mas um outro grupo de cientistas faz coro com aqueles que desenvolveram a ovelha Dolly. O sucesso da experiência poderia trazer contribuições sem precedentes para o estudo de doenças genéticas como o câncer e a hemofilia e aumentar significativamente as chances de cura de milhões de pessoas. A clonagem de tecidos e não de seres humanos inteiros poderia diminuir as imensas filas de pacientes à espera de transplantes. E o mesmo tipo de experiência com animais poderia criar rebanhos de alta qualidade, aumentando em 30% a produção de carne e aumentando a esperança de milhões de vítimas da fome. A fantasia inspirada em Dolly não tem limite. Já há quem queira brincar de Deus para trazer de volta gente famosa como Einstein, Elvis Presley, Marilyn Monroe e John Lennon. Imaginar um mundo onde fosse possível clonar até ídolos mortos pode ser fácil. Mas os cientistas sérios lembram que depois de gerado em laboratório, o clone precisaria nascer e crescer. Ou seja, viveria experiências, emoções e épocas completamente diferentes daquelas vividas pela pessoa que foi a matriz. É por isso que, nesse caso, genética jamais será destino. Hello. Bom, eu tenho um filme que eu tenho que passar para vocês. Eu tô procurando aqui como que a gente vai fazer isso, tá? Qual, aquele lá da ilha? É. Tem a ilha e os... Ah, já assisti, minha irmã assistiu. Ela me forçou a assistir, na verdade. Então, sua irmã é uma maravilhosa. Não, mas é bacana o filme, eu gostei. Esse filme aqui, ó. Ilha. É A Ilha, né? O nome do filme. Tá? Cuidado que tem um aqui, ó, que não tem nada a ver, tá? Esse filme é com... Tô tentando passar aqui, ó, mas não vai. Ele abre outro filme, não é o filme que eu quero passar. Olha lá. Nada a ver. Vou parar a gravação, só um minutinho, gente. Para poder